Boa tarde, Brasil. Boa tarde, São Paulo. Estamos aqui na Convenção Secov 2025, reunião aí de todos os players do mercado imobiliário, incorporadores, construtores, imobiliárias. A gente trazendo aí todas as novidades, os acontecimentos desse mercado. E hoje nós vamos falar um pouco de luxo, um tema que está bastante em voga, sendo bastante conversado, discutido, estudado, ele aplicado ao mercado imobiliário. E vamos desenvolver um pouco hoje esse tema aqui com dois amigos, dois profissionais daqueles da mais alta qualidade estirpe no mercado, que eles vão se apresentar, mas o Luiz Fernando Ortiz e o Fábio Caria. Fábio, fala pra gente aí o que você faz, da tua empresa, conta pra gente aí um pouquinho. Legal, Ricardo. Prazer, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o Fábio Caria, sou gerente executivo de novas instalações na Elevadores Atlas Schindler. E basicamente é uma gestão toda em cima do mercado, como que a gente consegue atender às necessidades dos nossos clientes para os novos empreendimentos, tanto com elevadores quanto com escadas rolantes. Pô, Fábio, muito bom. Acho que esse tema vai dar para a gente desenvolver legal, porque a gente nem sempre tem profissionais desta área para falar. E o Ortiz, que vai se apresentar agora, acho que vai encaixar bem aí um assunto com o outro. Ortiz, Verdade. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, boa tarde, Karazai, obrigado pelo convite, agradecer ao Secov também. Fábio, prazer em conhecê-lo. Eu sou vice-presidente da Gafisa. A Gafisa é uma incorporadora que tem 71 anos de idade. Já estou nacionalmente no Brasil, fundamentalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mais recentemente, há aproximadamente 5 anos atrás, a gente decidiu que uma decisão estratégica, né, que o nosso portfólio de produtos deveria se concentrar no mercado de alto padrão. E mais à frente a gente até retocou um pouco essa estratégia ainda para um mercado até mais elevado, que seria esse mercado do luxo. Porque a gente encontrou um mercado interessante, com seus desafios, logicamente, mas que a gente viu que era um mercado interessante para a companhia naquele momento. E está sendo um grande aprendizado e uma grande realização de empreendimentos de sucesso que tem acontecido no nosso portfólio, que a gente vai comentar um pouco aqui nesse bate-papo, né? Ortiz, muito bom você falar isso, porque eu me lembro bem, e eu falo isso no curso, né? Eu sou coordenador do curso O Luxo no Mercado Imobiliário, que acontece aqui na Universidade de Secov. E eu sempre gosto de falar, porque eu fui fazer uma visita para o Luiz Ortiz, na Gafisa. Ele ainda era gerente de novos negócios. Uhum. E eu levei 3 terrenos, que eu trabalho com áreas de terrenos. E lá na época você me falou, não entendi direito, Ortiz, mas você me falou, Karazai, a gente está fazendo uma mudança estratégica e a gente vai trabalhar no altíssimo padrão, no luxo. E eu tinha levado 3 terrenos por Ortiz. Ele falou, puta, não é, cara, eu quero um negócio. Aí eu falei um terreno para ele que eu tinha, ele falou, porra, Karazai, para tudo, tira esse, é esse que eu quero. Uhum. Eu falei, cara, mas isso aí, ele falou, não, é isso que eu quero. E é engraçado que foi uma das poucas empresas que eu vi fincar. Falou, olha, nós vamos trabalhar no luxo. Pô, Ortiz, mas vocês estão cheios de terrenos comprados na cidade. Ele falou, não, a gente vai repassar alguns e a gente está estudando e nós vamos ir para esse mercado. Então, Ortiz, vou começar por você. Uhum. Fala pra gente o que a Gafisa entende que é o mercado do luxo. Com uma consideração importante, a gente fala muito de São Paulo, mas hoje vocês são talvez a maior bandeira de luxo do Rio de Janeiro também. Perfeito. Fizeram um dos maiores lançamentos, então a gente quer ouvir um pouco do que você entende que é o luxo. E depois nós vamos passar para o Fábio para entender também o que ele entende e qual é o produto que a Atlas Schindler tem aí para apresentar para o mercado. Claro, eu lembro bastante desse encontro que a gente fez lá e que gerou talvez o maior negócio, talvez um dos maiores negócios da nossa história, né, na Oscar Freire. De fato, o mercado de luxo a gente começou a estudar muito antes e é difícil você parametrizar, é difícil você encontrar dados, mas a gente foi buscar em outros mercados, mercado de varejo, mercado automobilístico, mercado de moda, e a gente começou a ver o comportamento desse cliente do luxo, como é que ele estava consumindo, o que ele estava sentindo, e a gente viu que na pandemia houve uma explosão mesmo do consumo do luxo. Era um movimento talvez muito intenso em relação àquele momento. Não no mercado imobiliário, em outros mercados. Exato, nos outros mercados. Então esse insight começou a aparecer a cada momento. Obviamente que essa segunda residência que explodiu
Dando um exemplo, né, o case da Fazenda Boa Vista, por exemplo. Sim. Hoje a Fazenda Boa Vista tem 800 casas, né? Sim. Então são 800 casas com ticket médio de mais de 20 milhões de reais. Então o que acaba acontecendo também na Baronesa, em outros segundas residências, esse movimento da hotelaria, como isso transformou. empinou, né? Hoje você não vê mais aqueles hotéis. Antigamente lá, quando eu era mais novo, era aquele hotel no Nordeste de 300 quartos, né? Isso. All inclusive, né? E Hoje em all dia você tem menu degustação, Hotel boutique. boutique. Então o mercado ele foi se transformando e o mercado imobiliário parece, talvez São Paulo e Rio ainda estava um pouco, não tinha feito esse movimento, né? Verdade. Então a gente se preparou, a gente estudou, fizemos todo uma revolução interna, vamos dizer assim, para entender Não é como fácil que dar esse cavalo de pau, né? Exato. Me lembro que eu Primeiro, são inúmeros exemplos, mas primeiro de tudo, você tem que consumir o luxo para você entender do luxo, não tem como. Então, todo mundo ali na Gafisa hoje faz um pouco isso para entender melhor o cliente. Mas o que a gente sentia primeiro, havia uma carência de didática, né? Então, primeiro, o segmento de luxo ele é dividido em vários segmentos, né? Muitos. Por exemplo, o banco, né? O banco é muito comum, você tem lá uma zona premium, Sim. uma zona private e uma zona wealth, né? Exato. Então, o premium lá, que Muda muito. cada banco tem o seu nome, né? Mas é aquela primeira fatia, é o luxo de entrada. Depois você tem esse luxo consolidado, intermediário, e você tem um luxo muito absoluto, luxo, de mais. riqueza, de grandes riquezas mesmo. Então, primeiro de tudo, você teria que entender onde você está. Você está em qual desses luxos, né? Então, a gente foi estudando um pouco, olhando para o mercado imobiliário, o que era mais vantajoso, entrar nesse luxo de entrada, entrar nesse luxo intermediário. Se a gente fosse aqui dar um exemplo, ticket, né, de apartamento, seria um luxo de entrada, talvez tivesse entre 5 e 10 milhões de reais, um luxo intermediário entre 10 e 15, acima de 15 seria um luxo, acima de 20 seria uma grande riqueza. Então, a gente foi entendendo esse mercado e quando a gente se encontrou, foi um momento em que a gente percebeu que esse mercado da alta renda mesmo, que seria esse luxo wealth, né, essa grande riqueza, ele, entre aspas, era um mercado carente, porque a gente via muitas compras de revenda de apartamentos antigos, um preço muito caro. E não tinha lançamento de novos produtos. E os lançamentos novos não se encaixavam para essas famílias. Essas famílias continuavam consumindo produtos antigos da cidade, uns de 20, 30, 40 anos atrás, fazendo uma obra de retrofit incrível dentro daqueles apartamentos, como acontece ainda hoje. Então a gente percebeu, poxa, se a gente entregar um produto para essa fatia, que é talvez o mesmo que está lá na Fazenda Boa Vista, que está lá em... A gente enxergou esse mercado, era usada essa tentativa, e de fato a gente precisava, primeiro item é a curadoria da localização. Não tem como você trabalhar nesse mercado de alto luxo se a localização não for absolutamente inquestionável. É verdade. Então aí é difícil, porque a gente dentro do setor a gente tem bastante. sangue nos olhos, a gente quer fazer um negócio nos jardins, mas talvez não na rua certa. Sim. O formato do terreno talvez não seja tão bom. Isso interfere muito. Então a gente teve que fazer um mantra dentro de casa de tamanho de terreno, esquina, boa localização. E disso nasce um projeto como o nosso Café, né? Legal. Para dar um exemplo, né? Então, um pouco desse panorama aconteceu e aí, daí para frente, a gente começou a fazer um atrás do outro e com evoluções em cada um, claro, naturalmente. Fábio, nesse movimento das incorporadoras, obviamente, Atlas Schindler está acompanhando todo esse encaminhamento, essa virada de jogo. E como o Ortiz posicionou, a gente começa a ter empreendimentos de altíssimo luxo na cidade de São Paulo, né? A gente começa a ver produtos realmente fora da curva, para esse público super diferenciado, maravilhoso. A gente começa a ver grandes estudos das incorporadoras indo estudar coisas lá fora, hotéis, grandes empreendimentos, e aí eles precisam também ter o acompanhamento das empresas que atendem, né? Um elevador que mostre também tudo que esse produto está querendo oferecer. Como é que vocês veem e como é que você entende o que é o luxo nesse mercado e como é que você vê isso aí junto aos produtos da Atlas Schindler? Não. Ricardo, eu acho que a Atlas Schindler é uma empresa que já está consolidada aqui no Brasil há mais de um século, né? E ela faz parte do grupo Schindler, que é um grupo suíço já com mais de 150 anos de existência e com atuação em mais de 100 países. Então esse mercado de luxo, ele acaba sendo, de certa forma, bastante interessante e vai muito alinhado com o próprio conceito da companhia de
ter produtos premium, né? Então hoje a gente tem no mundo afora aí uma série de empreendimentos que estão equipados, empreendimentos de luxo que estão equipados com equipamentos da Schindler, né? Hoje a gente trabalha com uma plataforma global, então o mesmo produto que a gente pode encontrar num edifício de grife, seja em Dubai, seja em Miami, seja em qualquer outra localidade, a gente tem a possibilidade, a gente trabalha com esses mesmos produtos aqui no mercado local, né? E o que é interessante, no final das contas, a gente, dentro do grupo, né, o Brasil tem uma relevância bastante grande, né? Só para contextualizar, a gente tem uma das unidades Fabris, das 11 que a gente tem no mundo, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento também que a gente teve acompanha todas essas acompanha tudo isso daí. Ele teve um prédio super tecnológico, talvez o mais tecnológico do grupo, inaugurado há 2 meses aqui no Brasil. Então isso tudo demonstra a confiança que o grupo tem aqui no país, né? Então é um mercado que, de certa forma, ele tem se destacado. A gente tem visto uma série de parcerias e algumas grifes estampando nomes de empreendimentos, trazendo uma diferenciação, né? E basicamente aonde o nosso equipamento entra, ele entra tentando trazer essa harmonia, seja na questão de acabamento, né? A gente não quer um elevador que ele seja simplesmente somente um item que sobe e desce, né? Que transporta pessoas, mas o equipamento ele tem que ter uma harmonia com o empreendimento, ele tem que proporcionar algumas experiências sensoriais para o usuário. Ainda mais para esse tipo de público, né, Ortiz? Perfeito. E é um público que ele quer exclusividade, ele quer privacidade, ele quer uma série de configurações personalizadas que hoje, com os nossos produtos, a gente consegue atender. Muito bom, muito bom. E a gente, agregando ao que você está falando, Fábio, o que eu sinto hoje, a gente está na era da ultra customização. Então as pessoas, não é uma questão mais de personalizar, é fazer uma customização tão única que não dá para replicar, né? Então você traz para esse empreendimento eventualmente que tem uma característica de fazer algum tipo de, não só de inovação, mas às vezes até um acabamento diferente, isso agrega muito. E outro ponto que você comentou, a vantagem do Brasil nesse mercado, nessa fatia de alto luxo, é que o brasileiro consome. Então ele faz questão da melhor qualidade, ele inova. Então isso é muito interessante, porque você estuda mercado de alto luxo no mundo inteiro, você tem, dependendo é questão cultural também, você vai em outros mercados, sei lá, na Austrália, em outros lugares, você sente que culturalmente, às vezes, ele é um perfil de luxo um pouco diferente. Aqui o brasileiro ele tem essa característica de consumo, então isso é bom, porque quanto mais você trouxer, seja inovação, seja ideias, você tem condições de esse produto agregar valor e ser percebido pelo cliente. É evidente que você tem que fazer boas escolhas, cuidado com os modismos, né? Uma inovação que não pega, mas se você encaixar, o brasileiro consome. Perfeito. A gente cada vez mais está falando de vivência e experiência no luxo, né? Principalmente no luxo. Esse eu acho que é o tema que hoje mais em voga dentro do luxo, né? Não é mais objeto, e sim a experiência. E aí a gente tem que transformar isso para o nosso mundo. Eu estava vendo uma matéria de alguém que estuda o luxo, e ele estava dizendo que o maior mercado de luxo do mundo é o mercado de carros. E aí eu fiquei pensando, poxa, devia ser o mercado imobiliário, né? Porque, o mercado imobiliário movimenta, mas é o mercado de carros. E a gente aprende muito com o mercado de carros também. Principalmente por essa parte de experiência, de vivência. E eu acho que isso é uma transformação, inclusive acho que isso é o que chamam de um novo luxo. E a gente percebe nos lançamentos, Ortiz, aí eu quero a tua opinião, porque antigamente os lançamentos era você ter um plantão de vendas, uma maquete. Hoje a gente vê que isso aí é detalhe. Você chama os clientes para provar um vinho, degustar alguma comida com uma trufa com um chefe de cozinha diferenciado. Vocês trouxeram um chefe patisserie, que aliás é uma pergunta, vai voltar aquele patisserie ou não? Vai voltar para o empreendimento, sim. Fantástico, mas fala pra gente, Ortiz, esse aprendizado desses anos, essa mudança, essa experiência, esse envolvimento que vocês fizeram, vários eventos, como está funcionando isso, como você está vendo isso? Veja, de novo, a gente está aqui dentro do segmento do alto luxo, mas a gente pode até olhar um pouquinho para todos os segmentos nesse ponto. A experiência
Tá, pode estar numa loja do McDonald's também, pode estar em qualquer lugar. O cliente está demandando um pouco mais do que ir lá e consumir. Ele quer experimentar. Você vê como os shopping centers mudaram, né? Os shopping centers hoje são hubs de experiência. A parte de alimentação aumentou muito. Então o cliente não vai lá para comprar alguma coisa, ele vai lá para consumir, para ter um lifestyle, para encontrar pessoas, enfim. Então, isso, de novo, a gente tem que sempre estudar o cliente para a gente vir para o mercado imobiliário no final do dia. Ele tem que consolidar todos esses consumos e ver todos esses insights. O que a gente sente no mercado de alto luxo é como é que eu trago um cliente para conhecer meu produto? A gente sabe que, assim como o mercado de carros, que você citou muito bem, o mercado de carros ainda existe a concessionária. Sim. Você veja, é o exemplo que eu sempre dou, né? O carro, às vezes você... Poxa, eu conheço o seu carro, Karazai, eu vou lá, eu poderia entrar na internet e comprar um carro igual o seu, mas eu faço questão de ir na concessionária, entrar lá, sentir aquele cheirinho do carro novo Bom, maravilhoso. e comprar, porque faz parte do encantamento, né? É uma ciência isso, né? A compra racional e a compra emocional. Quando você vai naquele lugar, experimenta um produto, aquele emocional bate em você, você discute menos o preço, você se diz, poxa, o que você antes... Sai do racional, né? Sai do racional. Isso, começa, putz, Então, o stand me de sentindo vendas... bem aqui. Exato, o stand de vendas, a loja, ele tem que conseguir conectar o cliente um pouco melhor com a tua experiência da tua marca. E aí, se você vai para o alto luxo, a diferença aqui é como é que esse cliente, que tem muitas oportunidades de lazer, o tempo é escasso, né? Sim. Como é que ele vai conseguir sair da casa dele no final de semana e te visitar? É um pouco mais difícil, às vezes até um evento que você vai criar, nem sempre ele vai querer comparecer, tem que ter muito cuidado, né? Então você tem que trabalhar com os RPs, você tem que fazer festas mais fechadas, e aí o espaço em si, eu acho que a gente tem que tentar criar uma vida, uma atmosfera que não seja nada contra o vendedor ali fazendo o processo de venda, mas aquilo tem que passar de uma forma desapercebida, de forma que você entre lá, que você convive. Então, no nosso caso, no Oscar Freire, nós trouxemos um chefe internacional que ele fez uma pop-up de uma patisserie lá. Tinha uma conexão com o projeto, porque ele vai estar no projeto em definitivo. Muito legal. Então ficou muito legal, mas nós como os empreendedores, a gente teve que montar uma cozinha industrial, que não é fácil, não é barato. Desmontar depois, né? Desmontar, enfim, mas ter que lidar com essa coisa de ter um restaurante lá dentro. Mas foi muito, muito gratificante por ver que o cliente foi com mais naturalidade nos visitar. Muitas outras visitas que nós fizemos naturalmente ali aconteceram. Democratizou o produto. Exato. Né? Muita gente foi na patisserie. Claro, muita gente até conheceu sem nos avisar, enfim. Foi legal. E é lógico, aí a gente Foi tem bem que, bolado, uma ideia boa. de uma maneira talvez não tão evidente, mas existe um processo de venda. Sim, claro. Nós tínhamos lá uma maquete, tinha uma sala de vídeo com todas as funções do produto, e aí, naturalmente, de uma maneira... No momento em que você se sente mais à vontade, eu tenho toda a oportunidade de contar um produto em detalhes, porque o luxo é detalhe. Como é que você vende um produto de luxo em... me dá um minuto aí no telefone. Não dá. Poxa, eu preciso que você vivencie. Aí a gente usou o showroom também para vender um pouco da qualidade dos acabamentos que a gente queria ter. Então, são detalhes que, como você falou, a atmosfera, o meio ambiente, gera 1000 conexões que fazem aquela venda ser possível. Então, eu não consigo viver, acho difícil, mas, claro, tem modelos de negócio diferentes aí, viver sem um lugar de experiência, um showroom, uma loja, um stand. Eu ainda acho muito difícil você fazer uma venda nesse alto luxo, com preço de venda naturalmente maior, sem você ter uma área de experiência que você demonstre tudo isso. Concordo com você plenamente. Se eu puder complementar, né? Pode, por favor. Quando a gente consegue combinar a experiência encontrando o propósito e o significado que o pessoal busca, sim, obviamente a gente consegue transformar justamente o desejo, né, e essa emoção numa compra, né? sem dúvida. Então acho que essa sensação, toda essa questão sensorial da experiência, da personalização que os clientes buscam, principalmente esse grupo de luxo, é isso que acaba ajudando na tomada de decisão, influenciando isso daí. E talvez num simples telefonema a gente não consegue transmitir isso. Com certeza não, tem que estar um ambiente preparado. E o detalhe que é difícil, quer dizer, o mercado imobiliário já há muitos anos que faz lá o apartamento decorado, e isso a gente já faz há muitos anos. Talvez o detalhe da mudança, né, é como tirar o cliente da casa dele e fazer ele visitar o teu stand. Então,
dependendo um pouco, assim, experiência nossa, né? Dependendo dessa faixa de ticket, se você está lá no luxo de entrada, é bem mais possível você fazer um método tradicional, cria qualquer narrativa para trazer o cliente para lá, ele vai visitar o apartamento decorado, tudo bem. Mas se você está num ticket bem mais alto, parece ser um pouco mais difícil você acessar esse cliente e fazer esse simples convite para te visitar no sábado ou no domingo. Então, de fato, você tem que criar algo inusitado, que surpreender um cliente de alta renda Difícil. é algo que você precisa de muito estudo, muito repertório, para você realmente conseguir dizer, poxa, eu consegui surpreender. Porque imagina, tem acesso a tudo, tem 1000 oportunidades, então tem que ser muito cirúrgico. Acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala dos nossos equipamentos ali, o elevador é um momento onde a gente transporta as pessoas, mas que é um ambiente fechado, não tem muita interação, né? Então acho que o que a gente tem buscado também é trazer essa conectividade, essa interação ali dentro da cabina, de fato, para que essa experiência dentro do equipamento ali, neste momento de sobe e desce. Fábio, aproveita. Nesse produto que vocês lançaram aí, que é top dos top, conta pra gente algumas características. Até porque São Paulo a gente tem especificidade, né? A gente tem públicos diferentes, que precisam de coisas diferentes. E como é que vocês conta aí algumas coisas, algumas características aí que você acha que surpreendem ou surpreenderiam esses clientes? Não, legal, Karazai. Eu acho que, de certa forma, né, a gente teve o lançamento aqui do Schindler 6000 agora no final de junho, né, um produto que já está consolidado aí também mundo afora. E um dos grandes pontos que cai como uma luva dentro deste mercado é justamente essa questão de personalização, essa diferenciação de acabamentos, né, que a gente faz uma harmonização com o próprio empreendimento. A gente está muito acostumado com os equipamentos tradicionais, com acabamento de aço inox, né? E hoje ele traz... Esse produto não é isso. Se o Ortiz precisar de uma coisa mais customizada... É o Schindler 6000. Opa. Né? Quiser um rodapé mais alto, com acabamento diferenciado, são materiais também naturais, né? Então eu acho que essa pegada de sustentabilidade que também é parte do propósito para esse grupo, né? Eles têm esses diferenciais, além de uma série de outras tecnologias embarcadas ali, como botoeiras novas que são interativas, que já tem o conteúdo de mídia ali dentro do próprio equipamento, que consegue ser programado pelo próprio condomínio, pelo gestor, né, pela própria administração, né, isso para alguns empreendimentos residenciais, serviços de reservação da cabina, se você quer exclusividade, você quer andar sozinho no elevador, você faz uma programação, você reserva. Isso é legal isso. Perfeito, você vai ter segurança, vai ter o conforto, e vai ter a privacidade que o pessoal busca. Isso é um luxo, hein, cara? Perfeito. São itens que você vê, ele falou aqui, dois itens que a gente considera essenciais hoje, que o checklist de um produto de alto luxo, pensa que ele é muito diferente do checklist de um produto médio, que você está ali pensando nas necessidades de um público, mais geral. Um cliente médio, a necessidade do alto luxo, ele começa num degrau muito mais acima. Então, primeiro, a decoração de interiores dos empreendimentos mais novos, e aí eu estou falando já desde o luxo de entrada até o alto luxo, isso é uma evolução. Aqui em São Paulo, principalmente, você já vê o empreendedor, o incorporador investindo muito no decorador de interiores, com decoração de interiores muito bacana, com acabamentos muito nobres. No último curso, só te cortando, Ortiz, você falou que parece que vocês tinham contratado uma empresa para fazer uma consultoria da área comum. Sim. É muito importante, porque nós, como também construímos, né, nossas obras, a gente acha importantíssimo a gente ser o construtor do nosso produto, é uma visão nossa, né, para entregar esse produto de alto luxo a gente tem que ser o construtor dele. O que a gente via, e é cultural para nós ser construtores, acontecia isso conosco, na hora que chega no final da obra, você chega nessa etapa de áreas comuns. E é o momento em que a obra está naquele ritmo final para entregar, quase sempre com o cronograma muito apertado, e aí aquele detalhe de acabamento acaba passando, um detalhe mais grosseiro aqui, e no final do dia, a área comum é a área em que quando você sai da rua, entra no seu empreendimento, é a área que você sente. O lobby do hotel, né? É o lobby do hotel que você sente, e aí os detalhes de acabamento, às vezes é uma simplicidade de uma boa execução. Lá o projeto de interior já é uma etapa, né? Mas a segunda etapa, que é uma boa execução de tudo, deixar isso super caprichado, já é um começo desse luxo, né? O luxo está em ser simples às vezes, né? O simples muito bem executado. Mas eu estava comentando, a decoração de interiores evoluiu tanto e está tão bacana, você vê cada projeto lindo que está acontecendo em São Paulo, que o elevador, em um certo momento, estava deixado de lado. Mas aí, de repente, nós invadimos os elevadores. Nós temos casos já
com decoração dentro do elevador, e isso você vê muito na hotelaria, mas você não via no apartamento residencial, mesmo num dos produtos de mais high-end, né? E é muito bacana, porque você continua, você vê, você pega esse elevador todo dia. Pô, você transforma o comum, né? Não é só o seu Luxo convidado. puro, cara. Você pega esse elevador todo dia. Então, aquilo inevitavelmente gera uma conexão na tua vida. Ou a casa que você mora mexe com você, né? Então, Produto, a gente trabalha muito hoje as garagens, porque garagem. no passado a garagem Não, era qualquer jeito. é entrega. o mais barato possível, mas o hall que você chega todo dia lá na garagem, ele poderia ser um hall decorado, um pouco mais agradável. Então, são detalhes que a gente vai colocando, né? E o segundo item que ele comentou, segurança. Então, hoje, em São Paulo, também dando um exemplo em São Paulo. São Paulo a gente tem hoje essa ideia da prefeitura de nos dar a possibilidade de fazer um multiuso, né? Um produto que tem um uso residencial, às vezes um estúdio, um não residencial. Como é que a gente consegue conseguir fazer um empreendimento que tenha todos esses usos próximos e ao mesmo tempo a gente garantir a segurança, porque o cliente tem muita preocupação com segurança. Então, além da arquitetura de encontrar saídas diferentes, enfim, fazer alguma privacidade, a condução, o elevador, ele é um item essencial nessa segurança. Então, a forma que você faz a tecnologia hoje seja de biometria, seja facial, seja qual for, né, que seja eficiente também, porque você usa todo dia o elevador, né? Sim. Você não quer aquele Não. modismo que amanhã você não funciona, né? Muitas vezes a gente já viu no passado ideias que não deram certo, né? Ou aquele elevador meio trambolho, que às vezes você tinha lá uma biometria que era algo muito feio, né? Ruim, né? Não Então, se você combinar a estética com a Design. essência da segurança, Design. né? O design, até melhor Isso aí. falando, né? O design com a segurança e, logo, evidente, a eficiência da velocidade do elevador, poxa, você tem o que o alto luxo está buscando ainda mais hoje, né? Fábio, Essa é a temos proposta. design nos elevadores? Aproveitando Sim, aí, ó. com certeza. A proposta do Schindler 6000, de fato, ela é alta performance e sofisticação. Legal. Né? Então, obviamente, toda a questão de design aí, tentando harmonizar justamente com o empreendimento, é um dos carros-chefes, né? E só fazendo um vínculo, né? Acho que hoje o Ortiz comentou a questão de retrofit também, né? Hoje, eu acho que Profit do elevador. retrofit dos empreendimentos, né? Vamos Ah, falar assim, perfeito. né? Hoje a gente tem uma série de casos mesmo, né? Muitos. Que eram hotéis e Muito em agora estão voga, é legal isso. com usos mistos, seja de Sim, dá hotel uma residencial, sustentabilidade, super até mesmo legal. com grifes, né? E a gente tem uma tecnologia que usa o nosso sistema de gerenciamento de tráfego, que é o Schindler Metacore. Que hoje, talvez nos novos empreendimentos, a gente consegue fazer uma certa segmentação, até mesmo na parte civil, né? Mas nesses edifícios já existentes, como que a gente faz? Né? Aí a gente chega com uma tecnologia que acaba trabalhando com uns algoritmos que conseguem fazer uma segmentação para você ter um uso misto, utilizando o mesmo equipamento, sem risco de ter um encontro ali que a gente legal. quer evitar, né? Muito bom. Que você, no final do dia, você imagina o que Interessante. você gasta, às vezes, de área, de área construída para você fazer um desvio de tráfego e, de repente, numa tecnologia bem pensada do elevador, você consegue fazer as conduções dos públicos diferentes, não importa, né? A gente, por exemplo, o alto padrão é muito comum, e isso ainda é difícil mudar aqui em São Paulo, dependendo da faixa de ticket, você pede 2 elevadores sociais por apartamento, que é algo sempre, a gente sempre fica na dúvida, poxa, eu vou gastar essa área computável aqui, que é uma área valiosa, Sem dúvida. mas é difícil a gente pensar, poxa, esse cliente não quer esperar. Mas de qualquer forma, avançando mais velocidade e tecnologia nesses, quem sabe a gente até possa abrir mão aos poucos, né? Sim. Que essa área é muito valiosa. Ortiz, indo agora para o Rio de Janeiro, cara, não tem como a gente não falar primeiro do Tom. Sim. Porra, quanto tinha o terreno? O terreno tinha aproximadamente 400 metros quadrados. Cara, então você precisa falar, porque como a gente constrói um negócio daquele... Segundo, de frente para o mar. Sim. Então, quando a gente está falando de luxo, a gente está falando de endereço. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito, a gente tem falado bastante. Você precisa ter um endereço que seja desejo, né? Sim. Luxo é desejo, eu tenho desejo de morar naquele endereço. E frente para o mar é uma coisa inusitada, e eu acho que a estratégia da Gafisa no Rio parece que é ou estar de frente para o mar ou estar muito próximo disso. Sim. Então fala um pouco para a gente sobre isso e aproveita e também fala um pouco das grifes. Tá. Porque vocês também conseguiram trazer grifes para o Brasil, fazer curadoria disso.
Conta um pouco pra gente isso, pra gente bater Bom, uma bola aí com o Fábio. Perfeito. Primeiramente no Rio de Janeiro, a nossa estratégia, como trabalhar o mercado de alto luxo no Rio de Janeiro. E se você ler algumas páginas de jornal, você vai dizer assim, esse mercado não é bom hoje no Rio de Janeiro. Mas na verdade existe um mercado frente ao mar, na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente, que era um mercado difícil de você ver nas estatísticas, né, como a gente falou antes aqui, porque eram negociações de apartamentos mais antigos, mas negociações milionárias, né? Sim. E algo que chamava muita atenção da gente, a gente ia para o Rio de Janeiro, chegava lá, muitas vezes eu fui à noite no Rio, e indo para o hotel, você passa na orla de Copacabana e Ipanema, principalmente Ipanema e Leblon, mais da metade das luzes estão apagadas, né? O que significa que muitos que têm aqueles apartamentos não moram no Rio de Janeiro. Então, a nossa crença é que a orla do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, não é Rio, é Brasil. Então, é um mercado muito mais amplo do que você se localizar no Rio de Janeiro. Até porque muitos É cariocas... universal, né? Não é local. Exato, muitos cariocas moram fora do Rio de Janeiro. Sim. E depois da pandemia, essa prática, e funciona muito para o carioca, essa prática de morar aqui, por exemplo, em São Paulo durante a semana e final de semana no Rio, acontece. Esses grandes empresários, tem muita gente de Brasília, muita gente de Minas, que admira o Rio de Janeiro e está lá na orla. Então, quando a gente começou a mapear e viu essas referências, a gente falou, poxa, a gente tem que investir aqui. Agora, frente para o mar é algo que é um intangível. Sim. É difícil você dizer quanto vale a mais ou a menos, mas é uma certeza. É difícil você perder dinheiro. Sim. E com certeza vai ser um valor incomparável quando você vai fazer outras comparações. Então a gente falou, poxa, a gente tem que começar nessa nova safra por um produto espetacular aqui frente ao mar. Nós achamos uma localização incrível. No Leblon, era o último terreno de frente ao mar, só que a característica dele era preocupante, porque ele era um terreno que tinha as duas empenas coladas nos vizinhos, como é a característica da orla do rio. Ele tinha 400 metros quadrados. Incrível. Então a gente tinha uma certeza, a localização era inquestionável. Sim. Mas como a gente poderia fazer um empreendimento de destaque ali, e num prédio de apenas 6 andares, porque esse é o zoneamento lá, você não pode sombrear a calçada da praia, né? Então, se você for fazer um prédio novo, você necessariamente precisa ter mais ou menos essa altura, a não ser que você faça um retrofit de um prédio mais antigo, né? Aí ele pode preservar a altura. E aí a gente teve que fazer a segunda etapa, que eu considero ela tão importante quanto a primeira. Se a localização aparentemente, claro, é mais importante sempre, mas no alto luxo, não basta você pegar uma boa localização e fazer um produto commodity. Aí não Você tem que conseguir acertar. traduzir aquilo. E aí o acertar, muitas vezes, não necessariamente é fazer muitas inovações, porque aí você pode fazer alguma aberração que o alta renda não vai querer também. Então, o inusitado ali foi trazer... Nós fizemos uma concorrência de arquitetura, pegamos várias opiniões de arquitetos diferentes, dos mais diversos tipos. O Leblon é bastante bairrista, né? O Brasil tem essa característica. O Leblon também ele é bem bairrista, ele tem um lifestyle bem característico. É aquele luxo que você não ostenta tanto, ele é mais despojado, né? Praiano. De dedo, Ele é minimalista, ele tem cultura, ele tem... nossa, ele é muito rico esse perfil desse público. Então a gente tinha que achar uma saída e a gente acabou achando um arquiteto americano, que é a Gensler, que você conhece também, o Michel, né? Ele está aqui no Brasil agora já com o escritório dele. né? Legal. E foi o primeiro projeto que ele fez no Brasil praticamente. E foi uma percepção dele, de uma leitura sobre o que ele deveria fazer ali tão perfeita, que ele criou, mesmo num projeto pequeno e com as empenas coladas, né, ele criou um movimento na fachada, colocou um acabamento em corian, que é como se fosse uma matéria bruta dentro da fachada, que aquilo ficou tão legal, uma cor branca, né, que destoou, que é muito comum, a gente fomos muitas vezes lá depois da entrega também, fazer até alguns eventos. É muito comum as pessoas tirarem foto do prédio. É Sim, muito comum, assim. Vocês botaram também uma escultura, né? A gente colocou uma escultura na... Deu para traduzir, trazer alguma coisa de lá para São Paulo? Onde é a orla do Paulistano, Ortiz? Eu acho que o São Paulo é um pouco mais amplo. São Paulo é um pouco mais amplo. Eu acho que São Paulo... Vai interrompendo aí se você quiser. Exato. Fica à vontade. O São Paulo, eu brinco, é um arquipélago aqui. A gente tem algumas ilhas, né? Você tem a Turma do Itaim, você vê que a Turma do Itaim, às vezes, quem compra Itaim não compra Jardins, tem um pouco dessa característica às vezes, né? Sim. Você
tem a Vila Nova Conceição, você tem Moema, você tem Alto de Pinheiros, você tem tantos detalhes aqui, boas localizações. Característica. Isso é bacana. No Rio, apesar de ser maravilhoso, é muito concentrado. Aqui eu acho que a gente tem mais oportunidade, de acordo com o urbanismo, assim, cruzando um pouco os zoneamentos, né? Sempre difícil a gente ter uma condição boa para fazer. Mas o paulistano está valorizando muito mais a vista do que antigamente. Então hoje, não sei se talvez um recall da pandemia, pode ser, mas no passado ninguém dava muita importância. Assim, não, sempre deu, né? Mas, sim, mas não, talvez não fosse. Não assim, um produto desse nível de exato. Luxo, ele gosta de ter... Hoje a gente tem, você vê, dá um exemplo aqui, na beira da 9 de julho, hoje, nas principais ruas ali próximas no Itaim, que tem a vista do Jardim Europa, se transformou um novo polo de atração de produtos de alto padrão, né? O Fazano está lá, o Fazano Residencial, tem vários produtos na 9 de julho agora. Do Líbano ali. A República do Líbano é a mesma coisa. Então você vê que essa coisa da vista deu uma voltada em São Paulo também, como no Rio. E é um detalhe bacana, porque a perspectiva da arquitetura também tem que se basear nisso. Então você pode encontrar ângulos bacanas dentro do apartamento que valorizam a vista, isso tudo te dá 1000 possibilidades de você sair da commodity, né? Fabio, e aí, você concorda com o Ortiz? Conta pra gente aí tua opinião e fala aí uns exemplos aí do que vocês já fizeram. Eu acho que, compartilhando aqui, a gente estava falando da questão de grifes, né? Sim. Acho que hoje isso está cada vez mais forte também no Brasil, mas obviamente fora do Brasil. É uma tendência mundial, né? Uma tendência. O que a gente tem visto é que existe muito... acaba indo muito para o mesmo tipo de definição, né? Essa questão que eu comentei do acabamento, sim, o acabamento dos nossos equipamentos em prédios de grife, eles têm que ter o acabamento que esteja alinhado com a própria estética e o design da própria marca. Perfeito. Né? Então tem de novo, é essa questão sensorial, né? Acho que a questão do conforto, a questão da velocidade que o Ortiz comentou aqui. Hoje a gente tem equipamentos. Claro, para um edifício de 6 andares a gente não precisa de tanta velocidade. Claro, mas para os arranha-céus que estão sendo construídos... Né? Agora é moda, todo exato. mundo quer falar um pouco de altura. A gente tem equipamentos que chegam alto, até 10 metros por segundo. Né? Então, assim, é uma velocidade bastante alta e, de fato, com essa velocidade a gente tem que levar o quê? O conforto junto. Sim. Né? Então, toda a questão mecânica ela tem que trabalhar de uma forma fluida para que esse deslocamento, por mais rápido que ele seja confortável. Sim. Senão você fica com crepitação e etc. Né? E isso, obviamente, incomoda e não é isso que esse mercado espera. Né? Então, acho que... E é legal você tocar nesse assunto, porque já era um tema que eu queria abordar agora, que são essas tendências, o que vocês acham que são tendências mundiais que devem vir para o Brasil no mundo do luxo, do ultraluxo. Eu acho que a nossa conversa aqui está mais para imóveis de 20 milhões acima. Ortiz, eu sempre gosto de fazer uma linha para as pessoas entenderem do que a gente está falando também, tá? E eu queria ouvir de vocês quais são essas tendências, né? Até porque esse produto, quando você traz uma grife, e você sempre fala isso e outros professores também, existe uma curadoria, né? Você não está livre, então você tem lá uma... Mas o que vocês entendem que são tendências que virão para o Brasil ou que estão acontecendo no Brasil e como isso vai acontecer? Ortiz? Bom, eu acho que, falando um pouquinho das marcas, né, que você comentou, a marca já entrou no Brasil. Sim. Eu gosto sempre de falar, você sabe, a gente fala bastante sobre isso aqui. Cada marca ela tem uma história, se ela está no mercado de moda, no mercado do automotivo, se ela é da hotelaria, não importa, né? Tem um conceito por trás daquela grande marca, uma curadoria, os porquês, a história, o design característico. Sim. E aí o incorporador tem que ter um certo juízo para pensar exatamente, porque não é barato você associar, mas você trazer essa marca para dentro do seu projeto é você colocar do início ao fim, em qualquer ambiente que você tiver, em qualquer detalhe que você tiver, aquela marca lá dentro, porque o final é isso, né? A perfeição de você aplicar uma marca dentro de um projeto é que ele faça a perfeição do que você se sinta dentro daquela marca, né? Então, nós estamos na era das collabs. Então, qualquer marca hoje se associa... É muito comum você ver na moda, né? Uma marca se associar a outra, emprestar um detalhe de design para outra e fica... E é um grande sucesso, Isso está ainda no começo. Acho que tem muito
muitas pessoas, no empreendimento imobiliário, por ser definitivo, né, não é uma roupa que amanhã é uma coleção e foi embora. O mercado imobiliário ele é definitivo. Cuidado, né? Então você tem que ter um pouco de cuidado na escolha da marca Algo mais e se atemporal. tem combinação com aquele local que você está. Então, dependendo do bairro, da cidade, parece haver mais Jardins esse. Itaim mudam totalmente. Você vê, vocês estão um exemplo, o Jardins é um pouco mais conservador, mais clássico, Itaim, não querendo estereotipar, mas é um pouco do perfil dos moradores que estão lá há muitos anos. O Itaim já é um bairro mais novo, então o Itaim está mais propício, mas depende da rua, depende da ideia, né? Depende do momento, enfim, não é fácil tomar uma decisão dessa. Mas no final eu acho muito bacana, no mundo inteiro acontece, tem muito sucesso, talvez tenha alguns. Gosto é gosto, né? Então, estilo, cada um gosta, mas existe aquele estilo. muito amplo e diversificado, né? Exato. Que é algo também que eu gosto sempre de citar. A gente não precisa ter um estilo só. Não, A gente acostumou durante muitos anos no mercado imobiliário a ter um estilo muito parecido. sim. Isso é ruim. E se você vai, por exemplo, no mercado de moda, você tem grandes grifes que concorrem entre si, com estilos completamente opostos. Públicos E está tudo bem. Você pode convivendo bem. conviver. Então, o mercado imobiliário ele pode ter vários estilos. Pode ser que você não se identifique, mas aquele é um estilo vencedor para um determinado nicho de clientes. Com certeza. Aí você tem que fazer uma boa escolha, né? Agora, a tendência que eu vejo, Karazai, eu acho que talvez a tendência pode começar por esse público do 20 milhões para cima e naturalmente ela vai descer para a Você cadeia acha que isso inteira. vai trazer, então, para Eu acho que um traz, aprendizado lá em cima? eu acho que determinadas Pô, isso tipos- levanta a régua, hein? porque Todos os produtos. se você for ver, né, antigamente, vou dar um exemplo de moda aqui. Antigamente você tinha aqui no fast fashion aqui do Brasil, você tinha marcas bastante comuns, né? Quando chegou a Zara, que é uma marca que com preço acessível, mas com design, Mudou tudo. poxa, as marcas nacionais tiveram que mudar. Você viu que a Riachuelo mudou, Sim. a Marisa mudou. Todas acompanham. Todas as marcas tiveram que fazer mudanças de produto para acompanhar esse movimento. Então, não é porque você está num segmento mais econômico que você também não tem que ter. Agora, lógico, tem que dosar. Dosar, sim. O que eu vejo no alto luxo e aqui, talvez mais em São Paulo que no Rio, me parece um momento de recall do passado, de ter um pé direito maior no apartamento, um tamanho de quarto. Busca de maior. referências do passado, é isso? Parece um, Legal esse tema. é um repertório que você tem que estar sempre estudando, Sim, isso muda. mas o que eu estou vendo nesses clientes, até clientes mais jovens, mas você olhar, poxa, eu quero um quarto maior, eu quero novamente ter Mais um... luminosidade, mais mais- amplitude. um mix de você ter essa modernidade, seja do ecossistema, da materialidade, de você ter iluminação, de você ter o jardim vertical, É legal. que é bacana, Pedofilia. porém misturado com um modelo de construção, talvez um pouco, que era uma referência mais antiga, de um pé direito maior, de uma acústica melhor, enfim, alguns detalhes de Faz sentido pra instalações. esse público, total sentido. Muito. Então, quando você mistura um pouco desse passado, que é esse recall, com essa vibe nova de sustentabilidade que a gente está trazendo, de iluminação, acabamentos modernos, outro ponto que eu vejo também nesse cliente da alta renda, que são momentos, né? São momentos que a gente vai vendo. Então, hoje o cliente está muito mais interessado na pureza dos materiais. Então, eu quero pedra, eu quero madeira, eu quero Materiais granito. naturais, né? Nada sintético. Exato. Então, embora existem ótimos materiais que em todos os segmentos, quando você vai para alta renda, parece Manufatura, né? estar voltando esse Uma tendência do artesanato. luxo isso, hein? Exato. O luxo Fato à mano, aquela coisa Artesanal, né? artesanal que faz para você. Você vê vê que que as- ser copiado facilmente. E aí, de novo, né? Sempre você tem que estar com um olhar 360. Essa é a minha recomendação. Ter um olhar 360 das marcas de luxo, porque você vê isso acontecendo nessas marcas que estão mais evoluídas. Sim. Não que o mercado imobiliário não esteja, mas o mercado imobiliário é muito pulverizado, né? Então você vê hoje Fontes. como essas marcas, então a Tiffany, a Hermès, eles estão selecionando clientes que consomem muito esse produto. Bom, o Iguatemi faz isso, a JHSF faz isso. Colocar esse grupo de clientes como se fossem clubes e entregar ultra personalizações, experiências, Faz sentido. algo muito diferente para esse grupo, que a gente talvez tenha que pensar. Então, como a gente vai conseguir até personalizar o apartamento, que é algo que é muito comum no nosso setor, a maioria das incorporadoras não quer mexer muito com isso, né? Entrega o teu apartamento aqui no osso, Contrata teu você arquiteto. faz teu arquiteto, mas esse é uma dor que eu gostaria muito de mudar, porque eu sinto que não faz sentido eu comprar um apartamento da construtora, que eu admirei, que eu fiz o projeto, e poxa, eu vou lá ter que começar uma obra de novo,
e botar uma caçamba lá. Você teve uma experiência pessoal lá com o Matarazzo, porque vocês estão fazendo obra lá, né? Sim, lá no Matarazzo. E ele ele realmente foi um divisor de águas também, né? Eu acho que ali foi muito bom porque provocou muito alguns pensamentos inovações que aparentemente inovações simples. Não era uma inovação. Tem coisas de tecnologia incrível lá, tem coisas de arte, moda, gastronomia, mas simplesmente entregar com acabamento ao apartamento, um acabamento extremamente refinado com design. Alguém ia dizer assim, mas ninguém gosta desse estilo, todo mundo vai gostar desse estilo, será? Sempre tem essa pergunta. Mas no final, o cliente hoje ele não tem tempo. Sim. Qual é talvez o insumo maior dele? Tempo. Ele às vezes tem dinheiro, mas não tem tempo. Poxa, eu chegar num apartamento que está totalmente pronto, com aquele nível de acabamento. Com acabamento, algum pode dizer assim, não gostei daquilo, mas porra, a grande maioria gosta. Grande. Eu não tenho tempo, já tá. Poxa, ali eu monto esse mobiliário e vou mudar. Então, será que a gente não deveria se arriscar mais e fazer? Não é fácil, a gente tem estudado muito, mas, de novo, eu acho que trazer inovação tem um leque muito grande de informações aqui para buscar. E a tecnologia, que eu acho que tem mais a ver aqui com que o Fábio na parte de elevadores, é que esse é uma fronteira perigosa para nós incorporadores. Se eu disser assim, vou fazer uma tecnologia para você entrar dentro do seu prédio, aí eu te vendo hoje na planta, vai ser uma entrada facial, poxa, daqui a 3 anos, será que vai ter alguma coisa nova que já superou aquilo? Então, de uma certa forma, sempre há um receio do incorporador em te prometer uma tecnologia especificada, que ela já não se supera nos próximos. E você imagina a velocidade das coisas que a gente está vivendo. Aí eu não sei do teu lado, Fábio, até aproveitando isso, né? Como é que vocês fazem para... Boa pergunta, mas eu imagino que vocês consigam estudando e mudando todo esse projeto. Mas, Fábio, fala pra gente as tendências que você acha, inclusive para elevador, que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Se faz sentido o que o Ortiz falou, se vocês conseguem fazer esse up do produto, quer dizer... Conta pra gente aí, vamos. Sem dúvida, acho que no final das contas ele acaba tudo convergindo ali para tal da experiência, percepção sensorial, né? O Ortiz estava comentando do pé direito mais alto, voltando no passado. Hoje o que a gente tem percebido, a gente também tem trabalhado com equipamentos com um pé direito mais alto, que a gente fala. Cabinas mais altas que muito legal. Uma sensação, né, uma sensação muito mais conforto, muito de bom, amplitude, muito bom, né, de espaço, né? Com a decoração, você faz algo magnífico mesmo. Perfeito. E dá muita diferença. Você entra num equipamento que tem uma altura de cabina que a gente fala de 2,5 metros para uma de 3 metros, a percepção ali sensorial é completamente diferente. Gigante. Ela é completamente diferente. Você se sente muito mais confortável ali. Espaço é luxo, né? Exato. Então, amplitude. Aí é um detalhe quase de design isso, mas que é uma demonstração óbvia. Você pensa aquilo, às vezes não vem na naturalidade para você, mas você vai perceber, você vai sentir a diferença. Direito duplo. Isso custa caro, né, Ortiz? Um apartamento não é uma coisa simples você fazer. São, às vezes, 40 andares nisso. Mas, gente, obrigado. Eu acho que eu vou dar a palavra para vocês concluírem, mas o papo foi muito bom, muito produtivo. A gente tem que falar muito desse tema, né? A gente tem o curso hoje, mas tem que ser muito mais discutido. A gente está aprendendo, eu acho, Ortiz, cada vez são mais novidades. Eu que estou aí na 6ª, 7ª edição do curso, você está desde o primeiro, né? Tô. Cada vez que você vem, você traz coisa nova, mudou, e outros vêm, mudou, e a gente vai aprendendo. Não dá para fechar, é um universo muito grande. Então, a gente tem que fazer mais isso e levar mais essa informação aí para o nosso público em geral. Eu sempre falo, o luxo é uma coisa, você traduzir isso para o mercado imobiliário, você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Mas o papo foi muito bom. Podem concluir aí, se vocês quiserem falar alguma coisa da empresa, de novidade. Claro, não, Karazai, obrigado. Fábio, foi muito bacana aí estar com vocês aqui. Eu gosto muito de falar sobre o mercado de luxo, você sabe, muito porque a gente... É uma obsessão. Quando você entra nesse segmento, e nós pela Gafisa, nós sentimos que o diferencial competitivo para conseguir de fato ter performance, que é preço e velocidade de vendas, né, no mercado de luxo, você tem que ser exclusivamente desse mercado. É muito difícil, talvez algumas empresas possam conseguir, mas eu vejo de maneira muito crítica você ter
na mesma empresa, uma mistura de produtos médio, médio alto e nesse nível. Eu já vivi isso na própria Gafisa, hoje vivo menos, né? Acho que a gente está muito mais concentrado no alto luxo, e a gente vê como todas as áreas, como os nossos funcionários, nossa equipe, nosso staff, como a gente concentrado só nesse segmento, como a gente tem resultados muito melhores para o cliente. Você não pode errar, não pode ter um detalhe errado, porque o detalhe faz toda a diferença. E aí eu sinto que esse é o ponto que foi ousado da nossa companhia, uma companhia histórica, né, de 71 anos, entre aspas, se nichar nesse segmento, mas saber que ele é um segmento robusto, não é um segmento tão pequeno como alguns podem pensar. Poxa, a Gafisa bem forte. Exato, a Gafisa vai se concentrar então só num segmento de luxo, e ele não é pequeno, não, ele em valor, né, em VGV, ele é tão grande quanto no lançamento do Oscar Freire equivalia a 6 empreendimentos que eu lançava anteriormente. Então é muito mais a concentração, os esforços para fazer isso ser uma vantagem competitiva. E o que eu mais acredito, que essa marca que é tão forte, a Gafisa, que ao longo do tempo, que a gente consiga fazer ela ser percebida também como uma marca de luxo. Ainda tem muito para acontecer, muito aprendizado, como você falou, mas esse é o nosso propósito, que a gente continue sendo conhecido e que a gente aos poucos seja referência nesse segmento. Legal, eu acho que vocês estão no caminho correto, no bom caminho. Uma senhora de 71 anos, né? Como você gosta de falar, aprendendo, e não dá para ser bom em tudo, então acho que você tem que ter essa qualidade, e a gente aqui passou uma régua, né? Então nós estamos falando de produto, não estamos falando dos vários segmentos de luxo, nós estamos indo para o topo da pirâmide. Eu acho que realmente tem que especializar. Parabéns pelo trabalho da Gafisa, que vem mostrando aí realmente que está forte nesse segmento e está criando uma grife, inclusive. Fábio, e aí? Fala pra gente aí, finaliza aí. Atlas Schindler. Eu acho que no final das contas... Obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui pelo convite, a equipe do Secov, a convenção. Sem dúvida. Muitíssimo prazer te conhecer também. Eu acho que no final das contas a gente acaba também, obviamente, acompanhando as tendências do próprio mercado imobiliário. Né? E tem muita coisa nova acontecendo. Né? Quando a gente fala do segmento de luxo, a gente pode ver por diferentes prismas, né? O que é o luxo? A gente vai falar do luxo, o pessoal que agora conseguiu ter uma riqueza e ainda está naquela... Dinheiro novo, né? Dinheiro novo, na etapa da ostentação. Não é o old man, né? Que talvez quisesse até um elevador dourado. Sem dúvida, né? sem dúvida. E não um elevador customizado, mais... E faria todo sucesso, porque tem público para isso, é o que a gente sempre fala. Então a gente tem que acabar... A gente acaba acompanhando também, obviamente, as tendências, as necessidades do próprio mercado. Né? O que a gente, obviamente, tenta antever, antenado aí com o que está acontecendo no mundo afora, e esse é um dos benefícios que a gente tem por ter essa presença em mais de 100 países, é que a gente consegue acompanhar algumas tendências. São globais, né? São globais. Exatamente, que começam talvez em outras localidades e depois chegam no Brasil. Não que a gente não consiga exportar isso também, né? Então talvez a gente consiga acompanhar algum... Tem uma capilaridade aqui de informação e de tendência muito grande. Né? Exato. Então a gente está cada vez mais preparado, cada vez mais preparado justamente para atender não somente o mercado de luxo, mas o que a gente tem visto em todos os mercados, né? Do mercado de entrada, o mercado do médio, alto padrão, e também o mercado de luxo. A gente fica sempre pensando, né, Karazai? Desculpa aí o tempo, mas como vai ser o elevador daqui a 20 anos, né? Já pensou? Exato. Vai ser uma cápsula. Aí, pô. As inovações tecnológicas podem crescer tão exponencialmente. E a gente não sabe onde vai parar. Né? E hoje, eu acho que também nesse mercado, né, a gente quer comodidade, a gente quer facilidade. Pô, então eu quero chegar no prédio e já quero que o elevador já esteja ali me esperando. Sem dúvida. Né? E hoje a gente tem essas tecnologias de gerenciamento que já conseguem fazer toda essa programação, até mesmo pela entrada do veículo, já sabe para qual andar você vai, num escritório. Fez pelo número de elevadores, foi crescendo em cada prédio, né? O cara quer um elevador exclusivo para a promada dele ou para... Esse é o ponto aqui que talvez é importante para a gente até para encerrar, que é um insight, né? Eu sempre trago essa frase do Jeff Bezos, né? Ele diz assim, poxa, muita gente me pergunta o que vai acontecer nos próximos anos com as tendências, né? Sim. E eu concentro os esforços no que não vai mudar, não no que vai mudar. Perfeito. Porque ele falou assim, poxa, será que o cliente daqui a alguns anos vai querer o preço maior? Ele vai querer sempre o preço menor. Sim. Vai querer sempre a entrega mais rápida.
Então, ele concentra todos os esforços, quer dizer, o principal foco dele é no que não vai mudar. As Então, necessidades você já falou. existem, né? Não vai mudar, o cliente não vai querer esperar mais, ele vai querer esperar menos, ele vai querer mais velocidade, ele vai querer mais conforto. Então, se investir no que não vai mudar, talvez Já está é o melhor ganhando negócio. 70% Caminho, né? caminhada. Exato. Né? Gente, obrigado aí. Valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado.